era estudante ou até mesmo na faculdade, quando a gente tinha aulas de nutrição, a gente sempre aprendeu que o carboidrato tem que ser a base da alimentação. Então tinha grande diferenciação, discriminação de que tipo de carboidrato a gente deveria ingerir, mas a gente sempre tomou como a base tem que ser carboidrato e escalonando para os outros macronutrientes. Inclusive, dentro da cardiologia, nós temos grandes estudos com dieta mediterrânea, dieta texto-mediterrânea, dieta DASH, e também como base muito de carboidrato e pouco de gordura relacionado aos alimentos de origem animal, como estratégias de proteção cardiovascular. Mas será que essa é a verdade absoluta? Será que a gente não consegue, com outras estratégias, tirar a demonização que a gente tem contra a carne vermelha em relação aos riscos cardiovasculares? Quantas vezes a gente já ouviu o paciente, aquele nosso paciente infartado, que ele já sabe disso, ele já tem um conceito que ele não vai mais poder comer carne vermelha depois que ele infartou. Então, para isso, eu convido o Dr. Círio Teixeira Campos, que é cardiologista da nossa unidade de terapia intensiva, lá do Instituto de Cardiologia, pós-graduado em Medicina do Esporte e do Exercício, um grande estudioso do assunto, para nos passar o que ele tem de melhor sobre a estratégia de baixo consumo em carboidratos, o cardiologista precisa saber. Dr. Círio. Muito bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje para palestrar nesse congresso. É um privilégio e também precisaria agradecer ao Dr. Tarsis pelo convite para me jogar essa bomba, né? Porque, assim como ele, eu ouvi sempre essa história de que se eu quero prevenir os eventos cardiovasculares dos meus pacientes, eu preciso reduzir as gorduras. E, bem, só que hoje não é isso que eu recomendo para os meus pacientes. Não é isso que eu advogo na nossa unidade de terapia intensiva, onde tem vários colegas meus aqui ouvindo. Então, só para... Então, a minha palestra ficou como dieta com baixo teor de carboidratos, o que o cardiologista precisa saber, mas na verdade é um pouco da minha jornada. Eu precisei quebrar muitas objeções para eu defender essa bandeira hoje. Bem, como me pedem, eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa palestra, exceto de que é realmente a minha abordagem no consultório e é a estratégia que eu sigo na minha vida e que a minha família também segue. Qual que é a importância desse tema? E até fico um pouco triste de não ter tantos cardiologistas aqui hoje, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma dieta inadequada é o principal fator de risco para a mortalidade precoce ao redor do mundo. Isso por quê? Porque estratégias de controle de peso, como atividade física e uma orientação dietética intensiva, são as melhores formas disponíveis para reduzir o risco desses pacientes desenvolverem síndrome metabólica e pré-diabetes e chegarem ao diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo 2. E isso por quê? Porque eles vão agir na causa do problema e não tratar os sintomas como os medicamentos fazem. Porque, como já foi falado em diversas palestras aqui do Congresso ontem, nada mais é do que essas doenças com excesso de energia que essas pessoas estão consumindo com um gasto energético reduzido. Em seu livro, Daniel E. Lieberman, que chama A História do Corpo Humano, que nada mais é retrata a nossa evolução, ele chama todas essas doenças da atualidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e afins, como doenças do desajuste. O que ele quer dizer com isso? Bom, a gente evoluiu desde a época dos homens das cavernas. Nosso corpo evoluiu, a gente saiu das árvores, nos transformamos em seres, até se pode encontrar os animais racionais, e com esse tempo o nosso corpo, a nossa fisiologia evoluiu, mas a nossa cultura também evoluiu. Hoje, infelizmente, a cultura continua evoluindo, mas não deu tempo ainda para a nossa fisiologia mudar também. A gente não precisa mais caçar, coletar, a gente não precisa matar um leão por dia
Muitos de nós hoje trabalham sentado frente a um computador ou numa sala, então a gente não gasta mais, a gente não precisa buscar, passar dias às vezes sem comer, porque a gente não conseguiu matar um animal para a gente comer ou coletar alguma coisa, né? Então a gente acabou acumulando muita energia e gastando pouco, e isso aí é o que ele chama de doença dos desajustes. Bom, para que vocês entendam, né, o porquê que uma estratégia pobre em carboidrato pode ser útil no combate desses fatores de risco, porque o diabetes mellitus, ele é ocasionado por causa de um quadro chamado resistência insulínica. E o que é a resistência insulínica? O que é a insulina? É o hormônio que é liberado quando a gente consome qualquer macronutriente, mas o principal é o carboidrato. Quando a gente consome carboidrato, esse carboidrato vai se transformar em glicose, e quando a glicose na corrente sanguínea aumenta, vem a insulina e tenta jogar ele para dentro da célula. Se a gente conseguisse, quando a gente consome carboidrato demais, a célula fica repleta de energia, não consegue entrar mais glicose dentro dessa célula, mas o corpo não entende isso e tenta jogar e continua aumentando a resistência insulínica, até que chega um momento que essa resistência insulínica vai se transformar em o diabetes mellitus tipo 2. Lembrando que antes mesmo do quadro se fechar como diabetes tipo 2, já pode começar a haver consequências de doenças micro e macrovasculares. Segundo a ADA mesmo, a ADA American Diabetes Association, a redução de carboidratos pode diminuir a glicose pós-prandial e a necessidade de insulina de forma mais eficaz do que qualquer outra intervenção dietética. Essa parte de baixo eu já mencionei. E o carboidrato, a gente tem 3 macronutrientes: proteína, gordura e carboidratos. O único desses 3 que não é essencial é o carboidrato. Isso quer dizer o quê? Que a gente não precisa consumir carboidrato, porque a função dele é gerar energia, gerar glicose, e quando a gente não consome o carboidrato, mas consome fontes suficientes de proteína e gordura, o nosso corpo, através de um processo chamado gliconeogênese, consegue produzir essa glicose. Tá? Segundo um documento da Diabetes Care, que é a Associação Americana de Diabetes, a quantidade ideal para um adulto que não tem diabetes seria no máximo até 130 gramas. Isso aí é muito variável, mas 130 gramas por dia seria o suficiente para já gerar essa energia para o nosso cérebro funcionar, porque em condições normais o cérebro utiliza a glicose como principal fonte de energia. E por que um cardiologista está falando tanto de diabetes? Né? Porque, como mostra nesse gráfico, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, sobrepeso são os principais, ou entre os principais fatores de risco associados a doenças cardiovasculares. A gente escuta muito falar de LDL e de colesterol, né? Mas olhem só para vocês entenderem. Do 1 para cá, aumenta a chance desse indivíduo ter um infarto, certo? Se a gente chegar ali no LDL, o aumento é menos do que dobra o risco. Enquanto se a gente vê lá em cima o diabetes, o indivíduo com diabetes, a chance de ele desenvolver faz mais de 10 vezes. O sobrepeso e a obesidade também. Outro fator de risco muito importante que todos já sabem, claro, é a hipertensão, está muito associado com resistência insulínica, também síndrome metabólica. Mas ainda, eu queria só que vocês se atentassem a um dado aqui, que olhem só, os triglicerídeos demonstram um maior risco do nosso paciente vir a ter uma doença cardiovascular no futuro do que o LDL isolado. E a relação triglicerídeo por HDL, mesma coisa. O LDL, não estou dizendo que ele não é importante, mas talvez ele ocupe um espaço muito menor do que se ele volta por aí. Ao passo que o HDL, ele não está associado, na verdade, ele é tido como um fator de proteção. E, bem, por que a intervenção no estilo de vida é tão importante para o cardiologista? Consegue colocar um apontador, se não tem nenhum outro eletrônico, assim, para ele poder apontar? Não está aparecendo um pointer aí. Não, mas a gente se estica, precisa mesmo dar um pouco de exercício, como eu falei, está tudo bem. Né? Infelizmente, se eu pudesse nem segurar, seria até mais fácil. Mas bem, como eu falei, né, fiquei até triste porque poucos cardiologistas estão aqui, ainda bem que chegou mais um outro.
Porque enquanto eles estão lá falando muito de medicamento, a gente vê que assim, uma mudança no estilo de vida reduz o risco de diabetes em 45%. Diabetes que aumenta a chance dos nossos pacientes infartarem em 10 vezes. Né? Desculpa falar o nome, mas por exemplo, uma estatina diminui em 30% só o risco relativo dele. Seria até mais baixo. Risco de morte cardiovascular em 41%. Mortalidade por todas as causas em 25%. Bom, como eu falei, para eu chegar aqui hoje, eu precisei quebrar muitas objeções. Quando eu ouvi a primeira vez sobre essa estratégia, eu estava no final da residência de cardiologia, e naquela época já tinha rede social. Quem estava falando dessas coisas era o pessoal da rede social. Então era blogueiro, Instagram, influencer. O que eu falei na hora? Ué, uma dieta da moda logo vai passar. Mas, se é da moda, está há bastante tempo. O primeiro documento mostrando estratégia baixa em carboidratos data de 1797. Nessa época a gente não tinha nem exames laboratoriais para diagnosticar o diabetes. O médico, que está relatado nesse documento, quem quiser pode procurar depois, chama John Rollo, e naquela época o médico tinha que provar a urina do paciente para saber se tinha diabetes ou não. Acabou uma urina doce. E claro, nessa época não tinha insulina, né? Imagina se teria algum medicamento. As pessoas que tinham diabetes morriam logo em seguida. Então, ele provava a urina, né, que chama glicosúria, doce, e aí ele recomendou para os seus pacientes que eles fizessem uma dieta exclusivamente de alimentos animais, excluindo completamente qualquer alimento do reino vegetal. Cara, naquela época também não tinha industrializado, então era dali que vinha o açúcar da época, né? E com isso ele conseguiu prolongar a vida desses pacientes em algumas semanas, não muito tempo, né? Porque provavelmente talvez não tinha uma aderência suficiente para durar tanto, mas está aí com o primeiro relato de uma dieta pobre em carboidratos. Na verdade, cetogênica poderia ser. Outro mais, que é de 1919, 3 anos antes do uso do surgimento da insulina, o Instituto Rockefeller de Medicina também recomendava uma redução do consumo de carboidratos para o tratamento do diabetes. Aqui a gente tem uma linha histórica, então, a gente vê que antes de 1920, a restrição de carboidrato e a ênfase na terapia nutricional era o que reinava, porém, a partir de 1922, quando isolaram a primeira insulina animal, começou a reverter, tem um shift nisso aí, e aí cada vez mais a terapia nutricional começou a reduzir a sua importância, enquanto a ênfase na farmacoterapia e tecnologia começou a reinar. Com isso, a gente tinha remédio para controlar o diabetes já. Então, tudo bem, você pode comer o que você quiser, o seu donut, coisas assim. A gente dá uma dosezinha de insulina que está tudo certo, sua glicemia fica igual. Bom, a gente vê que a saúde das pessoas não está melhorando desde 1970 para frente, né? Só para vocês entenderem como que a gente pode definir uma dieta com baixo teor de carboidratos. Aqui, esse quadro aqui retirado do Departamento de Agricultura americano mostra que a dieta típica americana, vamos se concentrar só nos percentuais, a típica é 50% de carboidrato, a gordura vai ocupar mais ou menos 30%, enquanto que a proteína é 15%, tá? Se eu for fazer uma dieta pobre em carboidrato, por definição, se eu colocar 45% ou menos, isso já é uma dieta classificada como low carb, tá? Mas no geral, a classificação de forma rotineira, a gente coloca na faixa de 130, seria low carb, 130 gramas de carboidrato, isso aí vai dar, sei lá, talvez 20% das calorias totais do dia, enquanto a very low carb ou cetogênica vai ser de 5 a 10. Qual que é o problema disso aqui, na visão do cardiologista? É porque nesses 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, quando a gente diminui um, a gente tem que aumentar o outro, porque a gente não pode viver cronicamente com déficit calórico. Então as calorias têm que ficar mantidas ainda para essa pessoa não começar a definhar, vamos dizer assim. Como proteína no mundo natural, ela não vem isolada, ela está geralmente no reino animal associada à gordura e no reino vegetal associada em carboidratos. Se eu baixo o carboidrato, eu vou aumentar a gordura. Logo, né, na low carb como média é de 60%, chega a 60% dessas calorias vindas das gorduras. Já na low fat, que é o que reina nas nossas diretrizes,
eu vou baixar a gordura para no máximo 30% com 10% de saturada, tá aqui, e logo isso acontece, o carboidrato aumenta. Então, quando na low carb a gente tem na faixa até de 130 gramas de carboidrato, essa aqui facilmente passa de 400. Aqui, por coincidência, eu trouxe essa tabela que vem da nossa diretriz de prevenção cardiovascular, onde, para o tratamento de dislipidemia, eles focam em reduzir as gorduras da dieta. Então, se o paciente tem um lipidograma normal, 10% de gordura saturada ou menos, já se está acima da meta, a gente vai baixar para 7, 5 ou 5% fica por ali. Os carboidratos, sempre na casa dos 50% a 60%. Bom, as diretrizes focam em restringir a gordura para reduzir o risco cardiovascular e as diretrizes devem focar nas melhores evidências, não é mesmo? Vamos ver o que essas diretrizes... Vamos ver quais são os dados que tem na literatura de verdade? Bom, primeiro, um estudo epidemiológico em 42 países da Europa, onde eles consultaram o banco de dados de 1993 a 2008 e viram o que esses indivíduos estavam comendo, associado com alguns outros fatores e o risco cardiovascular dessas pessoas. O que foi que eles encontraram? Nossos resultados não suportam a associação entre doenças cardiovasculares e gorduras saturadas, que ainda constam nas diretrizes, e os nossos dados estão de acordo com os dados acumulados de estudos recentes que mostram uma associação do risco cardiovascular com alto índice glicêmico e com dietas com base em carboidratos. Na ausência de qualquer evidência científica conectando gorduras saturadas com doença cardiovascular, esses achados mostram que as recomendações das diretrizes atuais devem ser seriamente revistas. Bom, é um estudo epidemiológico. Eu não poderia deixar de colocar aqui também o estudo PIR, que foi publicado em 2017, envolvendo 18 países em 5 continentes diferentes. Também avaliou a associação entre consumo de gorduras e carboidratos e eventos cardiovasculares. E ontem foi apresentado, só que o colega só mostrou essa parte, que o consumo, quanto maior o consumo de carboidratos, aumentava a mortalidade. Na gordura a gente não vê isso acontecendo, né? Vocês veem que nem tem um padrão linear, ela sobe e desce, algumas até, muito interessante, até com maior consumo, ela poderia até reduzir. Nesse quadro aqui a gente vê que substituir carboidrato por gordura poliinsaturada teria uma diminuição do risco de mortalidade total. Trocando carboidrato por a gordura saturada, o vilão dessa história toda reduz o risco de AVC. E a conclusão desse estudo, então, é o consumo elevado de carboidratos foi associado com maior risco de mortalidade total, enquanto o consumo de gorduras totais foi associado a umas taxas mais baixas de mortalidade. Gordura total e tipo não estão associadas com doenças ou eventos cardiovasculares, enquanto a gordura saturada apresentou uma associação inversa com acidente vascular encefálico, ou seja, o AVC. Ele foca também em nos dizer que as diretrizes globais deveriam reconsiderar as suas recomendações. Bom, são estudos epidemiológicos. O estudo epidemiológico ajuda mais quando eles mostram não associação do que associação. Porque, como aqui, se a gordura saturada, quanto mais eu consumo, menos risco de AVC eu tenho, isso no mínimo me faz pensar que, bom, a gordura saturada não está associada, não causa AVC, derrame e eventos vasculares encefálicos. Mas, as diretrizes devem estar focando, então, em ensaios clínicos, né? Que aí poderiam provar as causas desses eventos. Aqui uma meta-análise envolvendo somente estudos controlados, publicado em 2016, onde a substituição de gordura saturada por outros tipos de gordura ou dietas pobres em gordura low fat e mortalidade cardiovascular ou mortalidade total não mostrou associação alguma, não teve impacto positivo. Eles fecham esse estudo, então, dizendo, né, os principais achados dessa revisão sistemática e meta-análise não suportam as recomendações das diretrizes dietéticas de gordura. E você trocar gordura saturada por outro tipo de gordura ou outro macronutriente pode até reduzir de forma marginal o colesterol do que nos grupos que você mantém. Mas não aparenta traduzir em uma melhora de sobrevida por todas as causas ou doenças cardiovasculares. E, por último,
quebrando essa minha primeira objeção, uma revisão, estado da arte, publicada no JAC, né, no Jornal da American College, de 2020, envolvendo gordura saturada e saúde, uma reavaliação e proposta de recomendação baseada em comida. Quais que foram os highlights, né, os pontos-chave dessa revisão? As diretrizes americanas seguem recomendando a redução de gordura saturada para menos de 10%. Eles mostram que existem diferentes tipos de gordura saturada, não é só um tipo. É ácido esteárico, ácido miríatico, enfim, né? Depois as nutricionistas podem falar melhor do que eu. E eles vão ter efeitos biológicos distintos no corpo de quem o ingere, e que ainda vai ser modificado de acordo com a matriz alimentar e a quantidade de carboidratos presentes nessa dieta. Diversos alimentos ricos em gorduras saturadas não estão associados com aumento de risco cardiovascular e diabetes, e eles continuam dizendo que não há evidência de dados robustos para limitar arbitrariamente o limite superior de gordura saturada nos Estados Unidos para prevenir doenças cardiovasculares ou reduzir mortalidade. Pois é, parece que as diretrizes, não sei em que eles se basearam. De uma forma bem resumida, então, o que eles estão querendo dizer naquele estudo ali, né? Recomendações prévias dizem para a gente reduzir a gordura saturada para reduzir eventos cardiovasculares. Isso aí acabou fazendo com que a população fizesse o quê? Começasse a acreditar que um hambúrguer que não é feito de carne, que está cheio de conservante, fosse mais saudável do que um pedaço de carne, que a gente só tem realmente carne, que a gente evoluiu consumindo isso, né? Claro, é diferente a gente pegar uma carne ou um leite que tem gordura, o efeito dessa gordura vai interagir com toda essa matriz, é bem diferente do que eu comprar um alimento processado dentro do mercado que tem uma gordura saturada adicionada ali. O impacto vai ser completamente diferente no organismo dessas pessoas. E eles sugerem então que parem de ficar falando, né, reduz a gordura saturada, reduz aquilo que está confundindo e foque mais em orientar a população geral e os profissionais da área da saúde a falarem que ele realmente tem que comer como alimento. Porque quando eu estou com fome eu não penso, eu vou comer 10% de gordura tal, ou sei lá o que. Eu preciso pensar qual que é o alimento que é saudável para mim, que vai nutrir o meu corpo como eu preciso. Bom, com isso eu consegui quebrar então a minha objeção quanto às gorduras. Eu poderia consumir mais gorduras, mas eu precisava provar que carboidrato low carb tinha alguma evidência de que funcionava mesmo. Tem gente que acha que é dieta da moda e que não tem estudos científicos a respeito. Bom, mas se você colocar aqui no seu celular nesse QR Code, você vai achar um banco de dados que tem mais de 67 estudos publicados, tá? De ensaios clínicos. Não ia trazer tudo isso para você, pelo amor de Deus. Resolvi trazer então só uma meta-análise de estudos controlados sobre o consumo de carboidratos, quer dizer, uma dieta cetogênica, ou seja, muito baixa em carboidratos, para reduzir riscos cardiovasculares em pessoas obesas ou com sobrepeso e pacientes também com diabetes. Foi publicada essa meta-análise em 2020, envolvendo os principais bancos de dados que a gente tem na ciência, e conseguiram reunir 21 ensaios clínicos. Quanto ao controle da glicose, então, a dieta cetogênica foi mais efetiva do que as dietas pobres em gordura para reduzir a glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Quanto ao lipidograma, que assusta muita gente, a dieta cetogênica foi mais efetiva em reduzir os triglicerídeos e aumentar o HDL. Porém, não teve um efeito significativo no colesterol total e nos níveis de LDL dessas pessoas. A conclusão dessa meta-análise, então: dieta cetogênica com baixo teor de carboidratos melhorou efetivamente fatores de risco para doenças cardiovasculares, como glicose, peso, lipídios em obesos e pacientes com sobrepeso, especialmente naqueles que tinham diabetes tipo 2, comparado com dietas não cetogênicas. E esse ano a American Heart resolveu lançar um ranking das dietas que eles mais recomendam. E a dieta DASH foi a dieta perfeita para eles, pontuou 100. Enquanto a cetogênica que eu estou defendendo aqui, para a American Heart, ela dos 10, ela fica em 8, pontuando só 31%. Será que tem algum estudo comparando as duas? Vamos ver se tem.
pegaram um estudo randomizado, não é então estudo de associação, mas era uma intervenção. 94 pacientes dividiram em 4 grupos. Alguns ficariam fazendo uma dieta cetogênica, outros dieta DASH, alguns com suporte, outros sem suporte, né? O grupo da cetogênica ingeriria somente de 20 a 50 gramas de carboidratos por dia e teria que testar se entrou em cetose ou não. Enquanto o DASH tinha que recomendar limitar o sódio para 2,3 gramas por dia, gordura no máximo 30, e aconselhados a ingerir mais frutas, vegetais, carnes magras, peixes, grãos e laticínios baixos em gordura. Ambas as dietas conseguiram reduzir a pressão arterial. Porém, aqui a gente baixou mais. Né? Cadê? Aqui que eu estou meio perdido com esse legal. Na dieta low carb, a gente conseguiu baixar 9 pontos na pressão arterial sistólica, enquanto na DASH, somente 4,5. A hemoglobina glicada, a gente reduziu mais na low carb, comparado com a DASH, que praticamente não reduziu. O peso, ambas perderam, porém, a cetogênica perderam quase 20 quilos, enquanto na DASH apenas 10. E quanto aos medicamentos que esses indivíduos faziam uso? A gente vê que houve uma diminuição do uso de medicamentos maior na dieta cetogênica do que a DASH. E, quanto ao uso de medicações, aqui era para pressão, aqui para glicose, alguns indivíduos na cetogênica pararam de utilizar remédios para controlar a glicose, enquanto na DASH tiveram que aumentar. A conclusão do estudo, então. No MGIR Trial, de intervenção online por 4 meses, comparada com a DASH convencional, a dieta de muito baixo teor de carboidratos demonstrou melhoras na pressão arterial, controle glicêmico e peso em adultos com hipertensão, pré-diabetes ou diabetes. Esses resultados fornecem evidências iniciais de que a Very Low Carb ou cetogênica possa ser mais apropriada que a DASH para o manejo a curto prazo desses adultos de alto risco, e assim deve gerar implicações nas recomendações práticas clínicas. E se a gente vê uma DASH, onde manda tirar a gordura, reduzir a gordura, comparada com uma DASH com mais gordura? A gente vê aqui, né? Deixa eu só acabei marcando equivocadamente aqui, mas vamos lá. O grupo controle tinha. Depois o grupo controle ingeria 38% de gorduras, a DASH convencional 27% e a DASH mais gordura 40%. O grupo DASH com maior teor de gorduras teve uma redução pressórica semelhante ao grupo DASH, porém reduziu os níveis plasmáticos de triglicerídeos. Então, aqui com mais gordura, ele teve o mesmo controle pressórico, só que reduziu os níveis plasmáticos de triglicerídeos e de VLDL sem aumentar significativamente o LDL. Bom, não sei para vocês, mas para mim está cada vez parecendo mais que a gordura não é o problema da nossa dieta, né? E se a gente comparar a dieta cetogênica com a mediterrânea? Porque a mediterrânea é outra queridinha da cardiologia. Esse estudo aqui, então, procurou nos responder isso, chamava Ketoned Randomized Trial, feito em indivíduos com pré-diabetes e diabetes tipo 2. Dividiram os indivíduos em 2 braços, 12 semanas, alguns começariam na cetogênica, enquanto depois passaria para a mediterrânea, e o outro braço começaria na mediterrânea e depois passaria para a cetogênica. A dieta era muito parecida, a diferença era que na cetogênica eles não poderiam comer legumes, frutas ou grãos, enquanto na mediterrânea sim. Os achados, então, a hemoglobina glicada não variou entre as duas dietas, ambas teve uma redução muito parecida. Triglicerídeos reduziu maior na dieta cetogênica, o aumento do HDL também foi maior na cetogênica. Aí teve um pequeno problema, um aumento na cetogênica do LDL, enquanto que na dieta mediterrânea teve uma redução. O LDL aqui a gente subiu para 10 na cetogênica, enquanto na mediterrânea foi para 5. Tá? A redução do peso também foi semelhante.
na conclusão eles não colocam um detalhe muito interessante. Como eram pacientes com diabetes, quando começou esse estudo, eles pegaram na cetogênica e tiraram o remédio de hipoglicemiante, com medo desse paciente desenvolver hipoglicemia. Enquanto na mediterrânea, eles só diminuíram a dose para metade. Ou seja, se eu tenho uma dieta onde eu posso tirar o remédio e ter um resultado muito parecido, mas um pouco maior em diversos outros marcadores do que eu fazer uma dieta onde eu tenho que continuar o remédio e ter o semelhante, eu acho que eu fico sem o remédio, né? Mas isso é a opinião minha. Tá. E a outra objeção, que seria a principal para o cardiologista: o medo de como ficará o lipidograma desse paciente. Liberar o consumo de gorduras para o LDL do meu paciente explodir. Vamos ver se isso é verdade? Bom, aqui um estudo, então, controlado também, onde pegaram indivíduos, fizeram uma dieta run-in antes de começar, para eles perderem de 10 a 14% do seu peso, e depois mantiveram eles por 20 semanas numa dieta de manutenção de peso, ou seja, eles não continuariam perdendo peso, eles manteriam o mesmo peso, mas seguiriam 3 tipos de dietas diferentes, isocalóricas, com mais carboidrato, moderado ou baixo, né? E aqui está a proporção de cada grupo, como é que ficaria: 20% de carboidrato com 21% de gordura, 40 para 14 ou 60 para 7. Qual que foi a conclusão desse estudo? Uma dieta baixa em carboidratos e alta em gordura saturada melhorou a dislipidemia associada à resistência insulínica e lipoproteína, sem afetar adversamente o colesterol LDL. Restrição de carboidratos vai reduzir o risco cardiovascular independentemente da perda ponderal. Tá? Uma coisa muito interessante, até não era esperado, era essa redução da lipoproteína A, que todo cardiologista sabe que a lipoproteína A é um fator isolado de risco, e até antes desse estudo eu acreditava, porque tinha sido no passado, que a lipoproteína A era imutável, a gente não conseguia baixar ela através de estratégia nenhuma. Aqui nessa dieta abaixou. Mas não vamos ficar só num estudo que poderia ser um achado aleatório. Vamos ver se temos meta-análises também, avaliando o efeito de uma dieta pobre em carboidrato no LDL. A pergunta pico foi, então, a população de indivíduos com sobrepeso ou obeso, restrição de carboidrato versus restrição de gordura. O desfecho primário seria LDL e o secundário HDL, triglicerídeo e colesterol total. Para entrar nesse estudo tinha que ser ensaio clínico randomizado com mais de 100 participantes por mais de 6 meses de acompanhamento pelo menos. Tá, então vamos lá, rapidão. Em uma dieta pobre em carboidrato, não cetogênica, o HDL aumentou, o triglicerídeo reduziu, o LDL aumentou discretamente. O colesterol total, com essa variação, não teve nenhuma alteração. Já na cetogênica, o LDL não aumentou significativamente, o triglicerídeo reduziu significativamente, e o HDL subiu bastante, né? Garantindo um melhor controle do lipidograma. Então, a restrição de carboidratos, especialmente low carb, demonstra superioridade sobre dietas hipolipídicas e melhorar marcadores de risco cardiometabólico, devido aos efeitos superiores sobre o HDL e triglicerídeo, com um efeito negligenciável sobre o colesterol LDL, e sem efeito sobre o colesterol total. Esses desfechos favoráveis da dieta com restrição de carboidratos devem ser considerados para a prevenção e manejo de dislipidemia em grupos de população de alto risco e doenças cardiovasculares. Por exemplo, com meta-análise dizendo o contrário, como que as diretrizes ainda falam que a gente tem que restringir a gordura a 6%? Então vou passar aqui já. Bom, os resultados da presente meta-análise sugerem então que as diretrizes atuais devem considerar as evidências mais atuais de restrição de carboidratos, que deve ser incluída como uma alternativa para indivíduos em risco cardiometabólico. Se ainda tem uma objeção sobre uma estratégia baixa em carboidratos para os nossos pacientes, que tal a gente mudar um pouquinho o foco e pensar que, já que a gente estava falando de uma dieta que diziam que era uma dieta na moda, então a gente falar rapidamente de um remédio que está na moda agora na cardiologia. Trago para vocês a dapagliflozina.
O efeito é muito parecido com a dieta cetogênica. Ela vai inibir a reabsorção de glicose no tubo proximal, levando a uma excreção aumentada de glicose, reduzindo os níveis glicêmicos dos pacientes diabéticos. Em adição, resulta numa perda ponderal de redução de gorduras viscerais e níveis pressóricos. Eles também diminuem o triglicerídeo e aumentam a HDL, só que eles também aumentam o LDL. Se os efeitos são tão semelhantes, com tantas ressalvas contra um, mas tão esperançosos contra o outro, por que isso acontece? Eu não consigo entender. Eu vejo as pessoas não prescrevendo a DAPA porque pode aumentar o LDL dos pacientes. Mas se eu coloco que eu estou recomendando uma dieta cetogênica, eu tenho que ser ouvido, eu tenho que escutar falar que eu sou picareta. A principal diferença entre uma estratégia e outra é que um vai agir na causa. Enquanto a DAPA faz você continuar consumindo a glicose, mas você não absorve, você vai urinar e vai ter diversos efeitos colaterais, o outro eu estou corrigindo o hábito do paciente, controlando ele, fazendo ele comer o que ele realmente precisa, a quantidade só que ele precisa e que ele consegue gastar. Finalizando a palestra, então, a estratégia baixa em carboidratos não é uma estratégia recente, como a gente viu. Não temos evidências robustas de que restringir o consumo de gorduras, principalmente saturadas, traga benefícios para a saúde cardiovascular. Isso aqui também é uma coisa que gera muita confusão. Dizer que a gordura não tem provado que tem benefício restringir, isso não quer dizer que eu posso comer gordura à vontade. Gordura é caloria, excesso de caloria dá excesso de energia, vai ser tóxico para a pessoa, tá? Mas o problema que a gente está enfrentando mesmo é o carboidrato hoje. E, como eu mostrei, reduzir o consumo de carboidratos vai gerar um impacto significativo nos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. E, apesar de que algumas vezes pode ocorrer uma elevação nos níveis de LDL, de forma geral, o impacto do lipidograma é benéfico. E só para finalizar, rapidamente, esse aqui foi um comunicado do Twitter da ADA, tá? Em 2023, em junho de 2023, que eles colocam que a dieta pobre em carboidrato é classificada como a melhor abordagem, seguida pela mediterrânea e depois pela paleolítica de controle, para controle de diabetes. A gordura saturada, quando consumida no contexto de uma dieta muito baixa em carboidratos, pode realmente melhorar as principais medidas de saúde cardiometabólica. Então, esses dados de estudos controlados são analisados. Será que na hora da cardiologia também mudaram essas recomendações? Esse livro eu li recentemente, Adam Grant, que ele dizia algo mais ou menos assim: é importante repensarmos o que a gente acreditava já saber. Só assim a gente pode descobrir coisas novas e perceber o quão pouco sabíamos. Muito obrigado. Obrigado, Franciro. Nós estamos adiantados assim no horário, mas eu vamos disponibilizar pelo menos 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma intervenção ou alguma pergunta possível, aproveitar essa expertise dele e estar à disposição. Se os pacientes que têm eletrônicas familiares, esses genéticos, como que é abordado pela experiência? Olha, qual que é a minha visão da hipercolesterolemia familiar? Tá? Ou qual que é a minha visão do lipidograma alterado, que acaba que se mescla um pouco os assuntos, mas como a gente viu, não é que dieta cetogênica vai aumentar muito o colesterol das pessoas. Para mim, a dislipidemia familiar ou hipercolesterolemia, algo alterado no metabolismo desse indivíduo está fazendo esse colesterol aumentar e a gente não sabe qual que é a causa disso. Tá? Quem começou toda essa teoria de que gordura aumentava o colesterol foi Ansel Keys, lá em 1970, mas ele mesmo foi um cara que falou: a gordura da dieta pouco ou nada tem a ver com o colesterol total dessa pessoa. Então, se a pergunta for assim, quem tem hipercolesterolemia familiar pode restringir carboidratos, fazer uma dieta rica em gorduras? Pode, a gente tem que acompanhar. Tá? O principal problema de quem tem hipercolesterolemia familiar, na verdade, não é nem o lipidograma que a gente costuma ver. Geralmente eles têm uma lipoproteína muito aumentada, né, que aumenta muito o risco de fenômenos tromboembólicos. Então, essas pessoas, infelizmente, a gente tem que acompanhar de perto. A gente não vai ter uma amostra para falar assim, não, vi um estudo randomizado com um paciente só com hipercolesterolemia familiar e o resultado foi favorável, a gente realmente não sabe. A dieta cetogênica, quando o paciente para de fazer, ele faz algum tipo de rebote, que alguns querem que o
engordar, é só porque a dieta cetogênica, tá vendo? Tá vendo? Tá, tem efeito rebote. Ou é só porque eles voltaram pro hábito antigo? Não, assim, olha, como qualquer outra dieta, né? Muitas pessoas, e como qualquer remédio para emagrecer também, vamos falar assim, para você continuar mudando, você tem que continuar mudando também o seu hábito. Se hoje eu corro 100 km por semana, eu vou precisar continuar correndo 100 km por semana para eu continuar mantendo esse condicionamento físico. Se eu passar a correr só 5, meu condicionamento vai ficar só de 5. Então a cetogênica é a mesma coisa. Acontece um pouco na low carb e na cetogênica, é o seguinte, como a gente mantém, principalmente na cetogênica, a insulina muito baixa do paciente, da pessoa, e a insulina é responsável para jogar a glicose para dentro da célula e junto com isso joga água, acaba que essas pessoas, elas ficam, vamos dizer assim, com uma quantidade menor de água dentro da célula. Então quando ela começar a ingerir um pouco de carboidrato, ela pode sentir que ela inchou rapidamente. Tá? Basicamente é isso, mas... Ótimo, não havendo mais questionamentos, então eu agradeço enormemente por ter e pela disponibilidade e espero que da próxima vez a gente possa mobilizar mais nossos colegas para poderem acompanhar essas informações que acho que são bem valiosas aí para a nossa prática diária. Muito obrigado. Então,